Seja bem-vindo à WS Company, um canal que fala sobre desenvolvimento pessoal com base na Bíblia, na palavra. A palavra. Aí o que acontece? Hoje nós vamos falar um pouco sobre comunicação. A comunicação ela é fundamental, seja no aspecto profissional, pessoal, no meio cristão também. Quem sabe se comunicar vende mais, quem sabe se comunicar convence mais. E vamos para o principal, né? Quem sabe se comunicar consegue passar essa mensagem, que é o mais importante. Porém, hoje nós vamos falar um pouco sobre comunicação e, como de costume, a base bíblica e a base técnica. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 18, no seu versículo 24 até o versículo 27. Assim diz o texto: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Então lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Aleluia. O contexto dessa palavra, desses versículos em si, no livro de Atos ele vai falar muito sobre como a igreja primitiva se comportava, o crescimento da igreja primitiva, a comunhão entre os irmãos. Porém, nesses versículos específicos, digo isso para que você não ache que eu esteja descontextualizando o texto, de forma alguma. O objetivo aqui é sempre pegar um texto de acordo com o contexto e passar um ensinamento, de acordo com o que está escrito. Não adianta pegar um versículo isolado e inventar um monte de história. O objetivo nosso não é esse, tá? Aqui é mais que frase de efeito, é bíblico. Agora presta atenção. Ambos os versículos sempre vão apontar uma característica, e é ela que a gente vai falar hoje, de Apolo. Ele era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras, falava e ensinava diligentemente. E aí o versículo 26 diz: ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Esse é o ponto. Apolo, conhecido como um homem eloquente, um homem de grande comunicação, tem uma poderosa comunicação justamente por isso. Ele falava ousadamente. Uma pessoa ousada é uma pessoa que tem atitude. Uma pessoa que é ousada é uma pessoa convicta. Uma pessoa que é ousada, e esse é o ponto principal, é uma pessoa que acredita naquilo que ela está falando. Ela tem convicção daquilo que ela está falando. Por isso que ela é ousada. Dentro do contexto bíblico cristão, Apolo ele é ousado para falar do Evangelho, certo? O Evangelho é a palavra de Deus, a palavra que salva, que liberta e tudo, porque ele acredita no Evangelho. E por conta disso, observe que o versículo 28 diz, porque com grande veemência, ou seja, com grande impacto, com grande convicção, veemência, determinação, convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Ou seja, o texto está dizendo que com grande veemência ele convencia os judeus, certo, de que Jesus era o Cristo. Cristo é aquele que é ungido, Cristo ele era dizendo que Jesus era o Salvador. Ou seja, por conta da sua eloquência, ele convencia muitas pessoas. Agora observa isso e traz para a nossa vida na prática. Em muitos momentos, a nossa comunicação ela tem não somente o poder de influenciar, mas uma responsabilidade gigantesca. Para nós cristãos, pregar o Evangelho não se trata apenas de palavras soltas, mas de pregar, falar de forma que impacte a alma das pessoas, elas passem a acreditar naquilo e vivenciar o que nós vivenciamos à luz da Bíblia. Porque nós acreditamos que a Bíblia aponta para a salvação. Cristo é o único caminho para a salvação. Ponto final. Independente se você acredita ou não.
Mas qual que é o ponto? Por acreditarmos verdadeiramente nisso, por Apolo acreditar nisso, ele fala e fala com convicção. Por que tem muitas vezes, muitos contextos, né, que as pessoas falam algo e as pessoas não dão crédito, ou não dão atenção, ou não dão ouvidos? Porque a pessoa muitas vezes fala, porém ela não acredita, ou não parece acreditar, naquilo que ela está falando. Isso significa que as pessoas, não dão crédito. Por quê? Porque ela não parece que acredita. Ela fala, mas fala em dúvida. Fala, mas... não, aqui não é bem assim, eu não acho isso. Não. Aqui nós deixamos muito bem claro o que nós acreditamos e qual que é o nosso posicionamento. Nosso posicionamento é cristão, nós acreditamos na Bíblia e falaremos tudo conforme a Bíblia. Ponto. Um não discordo. Tá tudo certo. O problema é totalmente seu. Fique tranquilo. E eu digo isso porque Apolo ele fala com convicção daquilo que ele acredita, da mensagem de Deus. Aí agora, dentro da comunicação, nós temos alguns pilares, né? Por exemplo, quando se apresenta uma palestra, nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão daquilo. São 3 pilares. Então, início, meio e fim. Isso existe para que se explique de maneira coerente e as pessoas entendam de forma coerente, né? De forma clara aquilo que está se explicando. Quando nós falamos, então, da nossa comunicação, nós precisamos ter o quê? A ousadia, aplicando o texto agora, a ousadia na hora de falar. Você tem que acreditar naquilo que você está falando. Se você fala de maneira que você não acredita, ninguém vai dar atenção, ninguém vai acreditar. Isso tem uma responsabilidade, porque a forma como eu falo, como você fala, influencia diretamente o quanto que as pessoas vão acreditar naquilo que nós estamos falando. E elas acreditarem ou não, vai transmitir sim um impacto na vida delas. Toda mensagem carrega consigo um impacto. As informações carregam consigo um impacto. Agora a questão é, existe uma responsabilidade disso. Existe uma responsabilidade. Pessoas, muitas vezes, com más intenções, acabam manipulando as outras por conta da comunicação que elas têm. Percebe o impacto que isso tem? Observa nas mídias sociais, na TV, a forma como as pessoas se comunicam influencia as outras pessoas a tal ponto que elas passam a acreditar e defender aquilo que outrora elas mesmas nem concordavam, pela capacidade de convencimento de quem está falando. Se eu e você queremos ter uma comunicação persuasiva que convence, eu digo no sentido positivo, sabe? Eu digo no sentido benéfico, tá? Não é pra sair por aí querendo, ai, nossa, porque agora eu vou manipular tudo. Não, esquece isso. Eu digo no sentido positivo. Alguém que acredita em algo bom e quer passar algo bom. Se você quer que as pessoas acreditem naquilo que você está falando, convencer as pessoas, primeiro você precisa acreditar. Eu tenho que acreditar. Nós precisamos acreditar. Porque se a gente não acredita, ninguém vai acreditar. Não vai transmitir autoridade. Apolo, ele consegue transmitir isso porque, observa ali, ó. Cadê? E chegando a Éfeso, um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Por que ele é eloquente ao falar? Porque ele sabe o que está escrito. Ele acredita no que está escrito. Não tem como você ser ousado ou ensinar algo com ousadia, com qualidade, com excelência, se nem você mesmo acredita. Você tem que acreditar. E aí você acredita a tal ponto que a forma como você fala impacta as pessoas. As pessoas olham e falam, rapaz, tem sentido o que a pessoa está falando. Às vezes ela pode não concordar com o que você está falando, mas isso a sua ousadia vai ser tão grande que a pessoa fica, pode-se dizer, incomodada. Ela fica assim, será? E aí ela, sabe, aquilo toca ela. E conforme vai passando o tempo, a mensagem começa a se fixar na mente das pessoas. Hoje nós falamos sobre comunicação. Uma das bases assim para se ter uma comunicação boa é acreditar naquilo que você está falando. Se você for estudar, por exemplo, grandes palestrantes, um dos principais pontos que eles conseguem para ter uma comunicação boa é que eles dominam aquilo que eles estão falando, o domínio do conteúdo, o domínio da mensagem. Se você gostou desse vídeo, clica no link, clica no like, se inscreve no canal e acompanha aí para você não perder nenhum tipo não perder mais esse tipo de conteúdo.
No link do canal, abaixo aqui na descrição, tem um link que vai te direcionar para você ter acesso a um e-book gratuito, um e-book sobre gestão do tempo. Se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer gerenciar melhor o seu tempo, clica no link e garante já o seu acesso. E se porventura você quiser ainda ter acesso a 4 e-books sobre gestão financeira, liderança, gestão, em geral e gestão emocional, também tem um link aqui. Você consegue garantir 4 livros por R$10. Exatamente isso. Bom, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.